Olá, amigos. A paz do Senhor. A mulher virtuosa de hoje é Raabe. E a história de Raabe está no livro de Josué, capítulo 2, versículos 1 a 24. Raabe morava em Jericó. Jericó é a primeira cidade entre aquelas que compõem a terra prometida. E Josué já estava chegando perto com o povo de Deus. Então, ele mandou 2 espias ir até aquela terra, observar o povo e informar sobre aquele lugar. Eles chegaram, os 2 espias, em Jericó, uma cidade fortificada, cercada por muros muito largos. Inclusive, a casa de Raabe, ela era construída em cima do muro e numa posição bastante estratégica, porque ela tinha visão de dentro dos muros e de fora dos muros. E esses 2 homens chegam naquela casa. O rei de Jericó, ele ficou sabendo, alguém contou para ele que ela tinha recebido esses homens e mandou um mensageiro lá, ordenando para que ela mandasse esses homens embora. E naquele momento ela teve uma decisão que contrariava todos os propósitos do rei, porque ela ali foi como uma traidora. Ela disse que eles não tinham ficado lá, que logo que escureceu eles foram embora e que se eles adiantassem bastante, ainda poderiam capturá-los. Só que na verdade, ela os escondeu lá no terraço da casa dela, entre as canas de linho. E depois que tudo acalmou, que esses homens foram embora, ela foi conversar com seus visitantes. Só que não eram visitantes comuns, porque eles traziam risco para a casa dela. Porque se o rei soubesse que ela ocultou esses homens, tanto ela como toda a sua família poderiam ser mortos. Mas ela teve uma decisão. Ela devia estar cansada daquela vida. E ela viu ali uma esperança de mudança. Porque todo o povo daquele lugar já sabia que o povo de Deus estava chegando. E que era um povo que tinha um Deus muito forte. E que já tinham destruído 2 reis, os reis dos amorreus. Já tinham atravessado a pés enxutos o Mar Vermelho. E provavelmente já sabiam também das pragas do Egito. Então, eles tinham motivo para temer aquele povo. Mas Raabe, ela teve uma visão e um comportamento diferente. Ela aceitou no seu coração e compreendeu que aquele Deus era diferente daqueles deuses que eles cultuavam. Inclusive, no versículo 10, ela disse o seguinte: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E segundo Raabe, aquele povo estava desmaiado de medo, de pavor. Isso depois foi informado para Josué e foi o momento que ele pensou, realmente Deus nos deu essa terra, porque esse povo já está dominado. Mas Raabe negociou, era uma mulher inteligente, uma mulher de visão e de decisão. Porque ela poderia ter dito não e mandado eles embora, mas ela pensou na frente, ela pensou no futuro. E também era uma mulher de sentimentos, porque ela não pensou em salvar somente a sua vida. Ela lembrou de sua família, lembrou de seus irmãos, de suas irmãs, de seu pai e sua mãe, e mais algum parente que estivesse por lá. E ela conversando com eles, ela fez um acordo. Ela iria dar guarida para eles, protegê-los, mas em compensação, quando eles viessem para atacar a cidade, dominar e tomar aquele lugar, ela seria poupada. E isso aconteceu. Quando eles vieram e atacaram e as muralhas cederam ao som das buzinas, depois de 7 dias dando volta ali em torno da cidade, a casa dela não ruiu. A gente vê a presença de Deus ali com Raabe, como Deus foi fiel em honrar aquela pessoa que recebeu os espias de Josué. A mulher naquele tempo não tinha prestígio nenhum. Elas não tinham uma posição de destaque na sociedade. Mas Deus sempre trabalhou com a impossibilidade.
Deus sempre surpreendeu e surpreende. E muitas vezes na Bíblia a gente vê pessoas insignificantes que foram honradas e passaram a ocupar cargos nobres, pessoas que estavam perdidas, serem recuperadas, principalmente espiritualmente. Isso aconteceu com Raabe. Estava naquela vida ali, uma vida de derrota, uma vida completamente destruída, sem sucesso nenhum. E futuramente, quando se misturou ao povo de Deus, que ela também aceitou Deus como seu Deus, ela teve a vida completamente transformada. Ela se casou com Salmão. Salmão era um príncipe. E quando a gente lê Mateus capítulo 1, versos 5 e 6, a gente vê Raabe ali na genealogia de Jesus, porque Raabe e Salmão tiveram um filho chamado Boaz. Boaz teve um filho chamado Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E de Davi veio a descendência de Jesus. Como é importante a gente ver que uma mulher, naquela situação, sem nada que fosse favorável, e ela estar ali na genealogia de Jesus, fazendo parte na Bíblia, e ela é citada também em outras passagens. Uma mulher prostituta, cananeia, e foi alçada uma vida de prestígio. E a gente imagina também, nós passamos por isso. Porque como a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida também tem a marca de Jesus. Porque antes de Jesus, nós tínhamos uma vida de pecados, uma vida sem conhecer a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E depois que nós conhecemos a Cristo e nos rendemos a Ele, entregamos nossa vida para Ele, nós passamos a viver uma vida de paz, uma vida não sem lutas, mas uma vida de tranquilidade e num coração pacificado, porque o Espírito Santo de Deus atua em nós e faz mudanças incríveis. Então, nossa vida antes e depois, ela é completamente diferente. Mas, voltando à história de Raabe, ela fez com que os homens descessem por uma corda através da janela que dava para o lado de fora da cidade. E esses homens combinaram que ela colocaria um fio vermelho, um fio escarlate, na janela da casa dela, para quando eles viessem destruir a cidade, a sua casa e sua família seria poupada, como de fato foi. E a gente não deixa de lembrar daquela passagem da matança dos primogênitos no Egito, quando as casas do povo hebreu que tinha a marca do sangue sobre os umbrais, o anjo da morte passou direto e poupou. E assim também, aquela cordinha vermelha significava que havia proteção de Deus e sobre aquelas pessoas. Então, Jesus sempre devolveu a dignidade das pessoas e continua devolvendo honra a quem é de honra. Então, quando nos rendemos a Jesus, aceitamos como Salvador, a nossa casa é protegida, nossa família é guardada, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. O Senhor é Deus, Ele é Deus conforme está escrito na história de Raabe, Ele é Deus em todo lugar. Que nós possamos, como Raabe, que compreendeu que Deus Ele é acima de tudo. E naquele momento Deus iluminou para que ela tivesse uma decisão certeira, acertada. Porque se ela entregasse aos homens, ela podia ter algum prestígio com o rei. Mas a vida dela continuaria a mesma. Mas ela arriscou sua vida, a vida de sua família, a sua casa. E fez o que era correto, fez o que era melhor para a sua família e para todos. Que o Senhor nos ilumine também nas nossas decisões, porque ela decidiu pelo povo de Deus, que nós também possamos, através do Espírito Santo, ter discernimento nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de escolha, quando nós precisamos decidir, quando nós precisamos escolher um caminho, que possamos escolher o caminho do bem, que leva à salvação. Que o Senhor nos guarde. Amém.